prontinho. Então, boa tarde, pessoal. Eu sou a Grace. A gente está dando início, então, ao segundo dia das oficinas do CESP, a terceira edição das oficinas do CESP. Eu vou apresentar aqui para vocês, então, a Marielle e a Luana. Elas são pesquisadoras do CESP também. Elas fazem parte do CESP desde quando o CESP é CESP. E a Marielle, ela é doutoranda em ciência política, aqui pela URGS também, na linha de cultura política. Ela é mestre em ciência política pela URGS também e bacharela em relações internacionais também pela URGS. A Luana é também doutoranda em ciência política, mestra em ciência política e bacharela em relações internacionais pela URGS, todos pela URGS. As duas fazem parte, então, do grupo de pesquisa do CESP, do WVS, que é a Pesquisa Mundial de Valores, e elas são excelentes pesquisadoras, elas têm muito domínio sobre os softwares de gestão bibliográfica, que é o que a gente vai falar hoje. Então, eu vou dar o espaço para elas comentarem, para elas falarem com você sobre isso. Mas antes, eu queria lembrar que o espaço é flexível, vocês podem fazer perguntas durante, só que como as apresentadoras elas vão estar com a tela compartilhada, eu peço que vocês levantem a mão, quando tiverem o espaço de falar, vocês abram o microfone, ou falem pelo chat, mas preferencialmente pelo microfone. É isso, muito obrigada, e eu passo a palavra para as meninas agora. Obrigada, Grace. Boa tarde, pessoal. Então, como a Grace comentou, se vocês tiverem alguma dúvida, por favor, não tenham medo de interromper, só falem, com licença, tenho uma dúvida, fiquei com dúvida em alguma coisa, não tenham medo, porque hoje a oficina vai ser bastante prática. A gente vai mostrar os programas mesmos, os softwares, passo a passo. Obviamente não tudo, porque a oficina não tem como cobrir todas as funcionalidades deles, até porque a gente vai falar sobre 2 softwares. Eu vou apresentar sobre o Zotero, a Luana sobre o Mendeley. Então, não tenham medo de nos interromper. Acredito que a Luana também tenha esse mesmo pensamento. Então, agora a gente vai iniciar a nossa apresentação. Primeiro, a gente vai falar um pouco mais geral sobre softwares de gerenciamento bibliográfico, e em seguida a gente vai iniciar a parte mais prática, tudo bem? Então, eu vou iniciar aqui a apresentação. Só um momentinho. Só confirmem se vocês estão vendo. Sim, tá em tela cheia já, inclusive. Certo. Então tá, gente, como a Grace já nos apresentou, eu sou a Marielle, vou apresentar hoje juntamente com a Luana, nós somos colegas de doutorado, fomos colegas de graduação também, enfim, estamos juntas aí há 8 anos. Então, os tópicos que a gente vai abordar brevemente, assim, nessa apresentação, é sobre o Super 8, que vamos falar em seguida, o uso dos gerenciadores bibliográficos, o Zotero e o Mendeley, que são 2 desses gerenciadores que a gente vai apresentar hoje. Então, o Super 8, ele é um projeto de extensão da URGS, que foi organizado pelo Sistema de Bibliotecas da URGS, e ele tem o objetivo de expandir a formação acadêmica através de capacitações, que tem por objetivo, então, o desenvolvimento do domínio de técnicas de pesquisa e informação dentro da comunidade universitária. Então, ele funciona como um projeto de extensão, e dentro desse projeto existem diversos cursos parecidos com essas oficinas também que a gente produz, mas em uma escala maior, e abrangendo vários temas, dentre eles o uso de gerenciadores, mas de uma forma muito mais profunda, detalhada pelos próprios técnicos das bibliotecas, também sobre pesquisa científica, sobre uso de base de dados de pesquisa científica, de revistas, e entre outras coisas. Eles também fazem uso, eles apresentam mini tutoriais que eles têm na página deles no YouTube, que é bastante interessante, até para vocês verem, aprenderem um pouco. A partir de hoje, quando a gente for apresentar para vocês os usos do Zotero, os usos do Mendeley, vocês vão ver
que tem algumas funcionalidadezinhas que são um pouquinho chatinhas, por exemplo, na hora de ter que instalar algum plugin, de colocar ele para funcionar, por exemplo. E existem esses mini tutoriais no YouTube deles, de 1 minuto, 2 minutos, que apresentam como instalar o plugin, como colocar ele para funcionar, como baixar tal coisa. Então, essas pequenas coisas que a gente às vezes tem dificuldade, que a gente não sabe bem por que não está funcionando, já baixei, já fiz tudo, e ainda assim não está funcionando, tem lá. Então, eu convido vocês a procurarem o site deles, tem aqui o site, o e-mail deles também, caso vocês precisem entrar em contato, para vocês procurarem, porque, enfim, é um projeto de extensão da nossa universidade, então é muito importante que vocês possam aproveitar. Agora, no período em que tivemos o ensino remoto emergencial, eles tiveram bastante atividades remotas, eles têm algumas atividades já gravadas, e agora, com retorno presencial, acredito que em tempo eles vão voltar também às atividades presenciais com cursos, que às vezes tem 1, 2 dias de duração. Lu? Só vou adicionar um pouquinho. Eu queria reforçar esse convite da Marielle. Se vocês forem no site, eles têm uma gama muito vasta de oficinas e os agendamentos deles tem vários horários. E eu, por exemplo, fiz o curso do Mendeley com o Super 8. E ali tem, enfim, os técnicos. E se você tem alguma dúvida muito pontual, você pode chamar eles, eles prestam auxílio na hora. A gente faz no laboratório de informática ali da URGS. Então, realmente, é uma opção que nossa universidade fornece e são oportunidades que a gente tem que agarrar. Do mesmo modo que foi falado em outras oficinas, de usar o portal do periódico CAPES, esse tipo de oficina e de oportunidade tem custo para a universidade e é feita para os alunos. Então, realmente, é importante que a gente faça isso. É um bom modo de aprender sem ter que pagar nada. Exatamente, eu também fiz o curso do Zotero pelo Super 8 e são coisas que a gente pode aproveitar e que são bastante úteis, não somente dentro da academia, enquanto a gente está aqui, mas para outras funcionalidades, para outras habilidades que a gente vai aprendendo ao longo da nossa vida. Então, sobre os usos dos gerenciadores bibliográficos. Os gerenciadores, eles têm diversas funcionalidades, dentre elas, e esse que a gente vai apresentar hoje, basicamente, para vocês, eles têm diversas mais, que às vezes nem nós mesmos temos domínio, mas essas principais, e que a gente vai tentar ensinar um pouquinho para vocês hoje, é a criação de bibliotecas pessoais, organização, então, dos documentos de vocês, livros, artigos, em bibliotecas, a organização mesmo de leituras, de referências e dos arquivos que vocês têm, a realização de fichas de leitura, para quem tem costume de fazer as fichas, ou que vai passar a fazer fichas online, fazer elas pelo computador, podem ser feitas utilizando esses gerenciadores, esses programas. O compartilhamento das referências, uma vez que vocês têm elas listadas, vocês podem passar para outras pessoas, criar uma rede com essas referências. A formatação, que talvez seja a formatação de citações em diversos sistemas, a BNT, a APA, por exemplo, Harvard, e a geração automática de referências bibliográficas, que acredito que esses 2 pontos sejam dos principais quando a gente busca, então, aprender o que são os gerenciadores bibliográficos e como utilizá-los. Acho que sempre são esses 2 focos principais. Luana, quer falar alguma coisa? Eu queria só adicionar como é um software de muito fácil acesso. E eu sei que às vezes parece, dá trabalho, eu só vou fazer isso aqui rapidinho. Conforme você vai crescendo, principalmente quem está no começo do curso, pode ir adicionando, e aí você vai ver que lá no final do curso tu tem uma bibliografia muito vasta, e no futuro, eu li aquele texto naquela cadeira. Nossa, onde é que eu vou achar? Tu procura ali em 2 toques, está ali na tua pastinha, então, até pelos os grifos, as anotações, esse fácil acesso, conforme vai passando os anos, realmente facilita muito.
para você ter, você poder acessar isso sem precisar ter backup no seu computador, sem precisar estar com os arquivos ali. Então, por ser online, tem essa facilidade muito boa. Além da citação, que realmente acho que o principal motivo que as pessoas começam a utilizar esses gerenciadores. Então, passando para os principais gerenciadores, então. Hoje, novamente, como estamos falando, a gente vai apresentar para vocês o Zotero e o Mendeley, mas eles não são os únicos, eles são os principais, digamos assim, e eles estão nessa categoria dos gerenciadores gratuitos. Tem o BibTeX também, por exemplo, e dentre esses aqui, separadamente, temos outros gerenciadores que eles têm, eles são gratuitos também, mas eles têm algumas funcionalidades que são pagas. Enquanto esses aqui, por exemplo, o EndNote, eles são pagos de forma integral. Agora, um breve comparativo, então, seria sobre o Mendeley e o Zotero, sobre se tem para dispositivos móveis, a capacidade de armazenamento deles, se é possível a inclusão de PDF ou não, como funcionam as anotações. E uma coisa interessante sobre as capacidades de armazenamento, acho que um dos principais pontos entre o Mendeley e o Zotero. Vocês podem ver aqui, ó, 100 GB, não sei se mudou, pode ter mudado alguma coisa nesse tempo, mas é para membros e instituições participantes do portal Periódicos da CAPES. Como vocês devem saber, a URGS ela é participante, é uma instituição participante do portal Periódicos CAPES. Então, uma vez que vocês façam login, vocês se inscrevam no Mendeley, usando o e-mail da URGS de vocês, novamente, vocês, imagino que vocês saibam, o pessoal que está entrando na universidade agora, talvez ainda não saiba, vocês têm um e-mail @urgs.br, que pode ser tanto o número da matrícula de vocês, 00, a matrícula, @urgs.br, ou vocês podem editar eles e personalizar como vocês acharem melhor para utilizar. E vocês acessam ele através do chat. E fazendo isso, vocês conseguem esse armazenamento maior. O Zotero não tem essa diferença ainda, não tem essa exclusividade para instituições da CAPES e do portal de periódicos. Mas não custa, se vocês optarem por esse gerenciador, por exemplo, vocês usarem o login da URGS, também usando o e-mail da URGS, digo, para caso, em algum momento, houver alguma mudança nesse sentido, vocês já tenham o login feito, não precisam fazer de novo com outra conta e fazer todo o processo de exportar a biblioteca de vocês. Lu, eu não sei se tu quer falar alguma coisa em relação a isso, já que tu usa o Mendeley e eu não uso. Isso, essa opção do Mendeley, quando eu apresentar um pouquinho o Mendeley, eu vou mostrar rapidinho como faz para acessar. E realmente é um benefício bem, bem aproveitável. Novamente, mais aqui os comparativos, número de referências que tem disponíveis em cada um deles, compatibilidade com Word, LibreOffice. Agora também temos, no Zotero tem compatibilidade com o Google Docs também. Outra questão importante que a Luana vai falar depois, no momento oportuno, sobre uma rede social acadêmica que o Mendeley apresenta, o Zotero não tem, infelizmente. E vamos iniciar, então, esse processo mais prático, então. Basicamente, e é a funcionalidade mais importante, digamos, não sei mais importante, mas que a gente mais busca, que é assim, quando a gente vai escrever o nosso texto, a gente está digitando lá o nosso artigo, o nosso trabalho para alguma disciplina, e a gente vai fazer as referências. Escrevemos lá nossa frasinha, nosso parágrafo, vamos botar lá, entre parênteses, fulano 2007 ali, vamos botar ali. E vocês vão ter que colocar lá no final, nas referências bibliográficas, toda a referência completa, bonitinha.
que acontece? Chega no final, se vocês não forem escrevendo, botei fulano lá 2007 no meio do texto, e imediatamente eu fui nas referências, se eu não fiz isso ao longo de todo o texto, vou ter que ir lá no final, ver referência por referência e colocar. E ainda assim a gente corre risco de deixar passar alguma, ou no meio do texto a gente acrescentou alguma coisa e esqueceu de colocar lá no final. E no final a gente está entregando, falta 5 minutos para fechar, o tempo no Moodle, a gente está enlouquecido, não dá tempo, acaba passando. Ou a gente colocou um, tirou e não tirou lá nas referências. A função, então, desses gerenciadores é facilitar a nossa vida nesse processo. Ou seja, no momento que a gente colocar a nossa referência no meio do texto, ele vai colocar de forma automática na nossa lista de referências lá embaixo a referência completa. E uma das questões importantes é que tu pode escolher qual o padrão que vocês querem usar, qual a norma vocês querem usar. Se vocês querem usar a BNT, se é um trabalho, se vocês estão escrevendo alguma coisa para, sei lá, guia para o Gizmo, estão usando Harvard, colocar ali bonitinho, pode escolher também. Ou você já tem alguma coisa escrita e fiz tudo em ABNT, não, mas eu quero aproveitar isso para apresentar num congresso. Mas eles precisam que seja em APA. Não por isso. Tu pode mudar a APA, ele automaticamente altera tudo sem tu precisar fazer todo um trabalho manual de mudar referência por referência, cuidar e ficar procurando como é que funciona. Sem contar que as atualizações anuais, enfim, que essas normas passam, que vão mudando. Agora não é mais sobrenome com letra maiúscula, é letra minúscula. Ou agora ele não usa mais o nome no final, nas referências completas, não é o nome por escrito, agora é só a inicial. Mudou isso, vou ter que mudar? Não. As referências elas são atualizadas automaticamente. Então a gente tem menos essa preocupação na hora de escrever os nossos trabalhos. Luana? Exatamente. E uma coisa que é uma diferença, que eu acho também interessante, é que quando você apaga ali do seu texto, ele automaticamente apaga das referências. Isso às vezes é bem importante. Você escreveu um artigo, tá grande demais, vou apagar essas partes aqui. E aí apagou essa referência, tem que tirar lá de baixo. E não esquecer de tirar lá de baixo. Ali tanto no Zotero quanto no Mendeley, você só dá um atualizar ali e ele já tira. E também tem a questão da ordem alfabética, que é bem boa, porque você não precisa ficar organizando isso, ele também. Isso no caso, por exemplo, quando você seleciona a BNT, né? É por ordem alfabética, então ele já vai pôr suas referências por ordem alfabética. Então, isso são outras ferramentas que são bem legais, além de que você pode escolher onde você vai colocar sua bibliografia. Ela não necessariamente precisa estar no final da página. Claro, no nosso padrão de fazer, a gente coloca no final da página. Mas por algum outro motivo, se você vai usar, digamos, 2 artigos no mesmo documento, você pode citar a bibliografia ali no meio, e aí continuar texto para baixo, depois citar de novo. Então, ele permite uma maleabilidade é uma personalização, né? Tem 1000 utilidades que você pode ir adequando conforme o seu uso e o seu objetivo. Então, aqui vamos iniciar, então, a parte prática. O Zotero, então, iniciando. Vocês podem acessar o link aqui, o zotero.org/download. Depois vai ser disponibilizado para vocês os slides, então, se vocês quiserem acessar os links também estão disponíveis aqui. No site do Zotero, os passos iniciais que vocês vão ter é fazer o próprio download dele para Windows, pode ser para Mac também, para Linux. Então, ele atende os principais sistemas operacionais. E também ele tem um plugin, na realidade não é bem um plugin, é uma extensão, né, de certo modo, com o Google Chrome, que é o Zotero Connector, que vai ser bastante importante depois, eu vou mostrar para vocês, justamente para facilitar o processo de vocês coletarem bibliografia, coletarem referências que estiverem direto no navegador de vocês. E
abaixo dessa parte no site inicial deles, nós temos uma lista de plugins. Eles existem plugins para... Nossa, sério, é uma lista bastante extensa, com bastante funcionalidades. Hoje a gente vai usar basicamente 3 plugins, que são mais importantes, assim, que eu utilizo mais. Mas se eventualmente vocês forem usar alguma coisa mais específica, ou às vezes é um plugin para Mac, ou às vezes é um plugin para Linux, que seja uma coisa mais específica, pode ser importante para vocês, mas isso vai depender do uso que vocês vão ter do aplicativo. Então, vamos ter basicamente 4 pontos que a gente vai abordar, então. O primeiro deles seria a importação de arquivos, depois a importação de referências, os padrões de normas e, por fim, as citações e bibliografia. Então, agora eu vou encerrar aqui a apresentação, depois a gente inicia novamente para a Lu apresentar. Deixa eu voltar aqui. Pessoal, antes de eu iniciar dentro do roteiro, vocês têm alguma dúvida? Senão eu continuo. Eu vou continuar, então. Tá aparecendo Tá eterno, né? carregando. Isso, agora apareceu. Tá, então, gente, esse é o Só roteiro. se possível, você pode ocultar ali. Posso. Isso, Obrigada. obrigada. Então, gente, esse é o roteiro. Essa é o roteiro cheio, né? Já com bastante bibliografia, com bastante livros, artigos, enfim. Já está preenchido. Mas a interface dele é essa. Então, o primeiro ponto que a gente vai abordar é justamente a criação. Desculpa, meus cachorros estão latindo, mas enfim. Espero que não esteja atrapalhando. Criação, então, da nossa biblioteca pessoal. Como vocês podem ver aqui, eu tenho dentro dessa parte minha biblioteca. Espero que vocês estejam vendo. Se tiver muito pequeno, vocês me avisem que eu tento dar uma aumentadinha. Dá para ver sim. Dá para ver? Então tá. Então, aqui minha biblioteca, a gente pode criar outras pastinhas, subbibliotecas, de acordo com como vocês desejarem. Eu, por exemplo, eu fiz uma biblioteca chamada dissertação, quando eu estava escrevendo a minha dissertação de mestrado. Eu coloquei nela todos os arquivos que eu pensei em utilizar ou que eu achei que eu poderia utilizar para a escrita. Não usei todos, mas eu fui colocando lá. Sempre que eu achava, achei um artigo interessante, achei um livro interessante, eu ia colocando dentro dessa biblioteca. Da minha tese, estou fazendo a mesma coisa, esse mesmo processo. E existe uma função também que é minhas publicações, que automaticamente, quando a gente coloca algum material que seja da nossa autoria, tá o nosso nome lá, porque a gente fez o login, tem o nosso nome tudo certinho, ele busca automaticamente e ele coloca lá. E nem é possível a gente acrescentar manualmente alguma coisa aqui, porque ele busca somente aqueles arquivos que são da nossa autoria mesmo. Então, aqui vocês vão colocar, por exemplo, se vocês quiserem criar uma nova coleção, vou criar uma coleção aqui, sei lá, Zoteiro. E ela vai estar em branco. Vocês podem acrescentar, por exemplo, alguma coisa que esteja aqui, vocês podem enviar para lá, manualmente, assim. Ou vocês podem acrescentar, depois eu vou mostrar para vocês como faz, mas ela é bem tranquilo, assim. Vocês criam uma pasta, como vocês fossem criar uma pasta no computador de vocês, e acrescentam os arquivos, as referências que vocês desejam nela. Então, o segundo ponto que vocês vão encontrar agora é a criação
de fichamentos. Depois eu vou mostrar para vocês direitinho como a gente coloca os arquivos nele, dentro dessas bibliotecas. Mas, por exemplo, temos um arquivo aqui. Vocês estão vendo aqui que tem um símbolozinho do PDF que ele está adicionado? Uma coisa interessante que foi atualizada há pouco tempo dentro do Zotero é que antes ele não tinha a opção de abrir o PDF dentro do próprio Zotero. Ele abria no leitor de PDFs que vocês tinham como padrão no computador de vocês. Agora ele tem um leitor dentro do próprio programa. Então, uma vez que vocês clicam nele, ele abre numa outra página, numa nova aba, o artigo que vocês adicionaram. E ele está ali. Todo certinho aqui, o próprio artigo que vocês colocaram. O mesmo vai funcionar se vocês adicionarem algum livro em PDF ali. E tá tudo aqui. Vocês podem fazer leitura. Aqui na lateral, vocês vão ver, tem as informações dele. O tipo do item, por exemplo, se ele é um artigo, se ele é um livro, se ele é um site, o título, os autores, resumo. E essas informações não fui eu que coloquei manualmente. Isso eu vou mostrar também para vocês depois. Mas foi coletado de forma automática, que podem ser tanto pela informação do DOI, quanto pelo um plugin que puxa automaticamente as informações com base no PDF. Aqui temos etiquetas que podem ser acrescentadas, depois eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. E vocês podem criar notas. Então, novamente, vamos falar sobre os fichamentos. Aqui vocês vão ver que tem a opção de vocês marcarem, destacar o texto, acrescentarem notas. E aqui selecionar a área que vocês vão fazer tipo um print da parte que vocês selecionarem. E aqui vocês vão selecionar a cor que vocês querem marcar. Vocês podem selecionar entre essas para fazer marcações de cores diversas no documento de vocês. Aí, por exemplo, eu vou marcar essa primeira frasezinha aqui da introdução. Vou escolher aqui a cor amarela. E aqui, no cantinho, vocês vão ter esse caderninho. Se vocês clicarem nele, eles vão aparecer nota do item e todas as notas. Todas as notas são todas as notas de todos os arquivos que vocês têm dentro do Zotero. Aqui, se eu clicar no mais, adicionar nota do item, vocês podem escrever alguma nota ou adicionar nota de item das anotações, ou seja, as anotações que vocês estão fazendo no arquivo. Se eu clicar aqui, ele vai puxar automaticamente essa marcação que eu fiz esse destaque que eu fiz dentro do PDF. E ele já marca ali com a referência certinha, o ano e a página que foi retirada. Então, é basicamente a citação que eu peguei. E vocês podem também escrever. Vocês podem escrever. Importante. E aqui vocês podem mudar a fonte, botar em negrito. Vocês podem escolher a cor também, alguma coisa assim, para marcar. Então, vocês têm essas funcionalidades de escrever como vocês desejam fazer o fichamento de vocês. Então, aqui também, por exemplo, o abstract, que aqui está. Vocês podem tanto marcar ele manualmente, assim. Opa, me emocionei. Quanto vocês podem fazer a seleção dele. Fiz a seleção. Aí, novamente, eu venho aqui, adicionar nota de itens da anotação, e ele já pega a imagem que ele retirou daquela seleção e está aqui. Então, vocês podem fazer como vocês acharem melhor, como vocês podem organizar melhor o fichamento de vocês. Aí, se vocês voltarem para a biblioteca de vocês, vocês estão vendo que aqui tem agora as duas anotações que foram feitas. Essa primeira ali, agora a próxima, que foi feita, e vocês vão vendo que ela vai sendo alimentada, essas anotações. E aqui vocês podem ir escrevendo, vocês podem ir
arrumando como vocês quiserem, ou vocês estão lendo e vocês vão escrevendo ao lado ali, sem necessariamente escrever no PDF, vocês podem escrevendo ao lado. Então, fica bastante à vontade, fica bastante livre para vocês escolherem como vocês vão organizar os fichamentos de vocês dentro do Zotero. E também tem a possibilidade depois de vocês exportarem essas anotações para um documento de Word, por exemplo. Então, agora aproveitando para falar sobre as etiquetas e as categorizações. Aqui é um artigo sobre fake news, beleza? Eu vou adicionar aqui, então, a etiqueta fake news. E vocês podem adicionar quantas etiquetas que vocês desejarem e categorizar cada um dos artigos que vocês quiserem por palavra-chave. Sei lá, fake news, desinformação, cidadania, democracia, Cuba, revolução. Então, vocês podem categorizar os artigos de vocês e depois isso vai ser bastante útil se vocês quiserem buscar essas informações. Aqui nesse canto, vocês podem buscar. Então, eu vou botar aqui fake news. E vai ter categoriazinha. E ele vai buscar justamente aquele artigo que eu marquei com a etiqueta fake news. Agora eu vou buscar um de cidadania, que eu tinha botado antes. Não sei se está ainda. Não tá mais, eu tinha desmarcado. Mas tem outro. Então, vocês podem ir buscando dessa forma, tentando organizar a biblioteca de vocês e o roteiro de vocês, conforme vocês acharem melhor. Então, como eu tinha falado antes sobre o uso de plugins, um dos plugins mais importantes que a gente vai ter, assim, dentro do Zotero é o plugin Zotfile. Zotero. E ele é um plugin que ele puxa as informações, como eu tinha falado antes, do PDF e alimenta automaticamente o nosso Zotero. Aquelas informações não vão ser necessárias serem preenchidas manualmente, apesar de que elas podem, não tem problema nenhum, mas facilita bastante. Então, por exemplo, eu vou pegar um artigo aqui que eu tenho, e ele funciona assim, eu posso simplesmente arrastar ele para cá. Daí aparece ali a opção copiar ali, eu joguei ele para cá. Tá aqui o artigo, e automaticamente ele já puxou as informações dele. Aqui na lateral vocês vão ver, ó, o tipo, o título dele, o autor, o resumo, o nome da revista, o volume, a edição, ele já puxa todas as informações. Mas uma coisa que vocês têm que cuidar é que, às vezes, dependendo da configuração do PDF, do artigo, ele puxa as informações de forma errada. Então, sempre é bom dar uma revisada para ver se as informações estão batendo, se estão certinhas ou não. Outra coisa importante que vocês podem fazer é que, assim, no momento que eu joguei o PDF para lá, ele está usando aquele espaço de armazenamento do Zotero. E vai chegar um ponto que vai encher. Vocês podem colocar, importando um PDF, por exemplo, a partir de arquivo, importar. Desejo importar um arquivo e vocês selecionam algum arquivo. Aí ele vai te dar a opção manipulação do arquivo, copiar arquivo para pasta de armazenamento do Zotero, que foi basicamente o que eu fiz antes, só que usando a função de arrastar o arquivo, ou link para arquivos na original. O formato não é suportado. Mas se fosse suportado, por exemplo, desculpa, só um pouquinho.
Desculpa, gente. Mas então, voltando. Se fosse um arquivo suportado, ele colocaria, então, em vez do PDF vinculado ao arquivo, à referência, ele colocaria um link, digamos assim, para o arquivo. No momento que eu clicasse nele, ele buscaria o arquivo no meu computador e abriria usando o programa padrão que está no computador de vocês. No meu caso, ele abriria o Adobe. Então, daí isso facilita porque ele não vai utilizar o armazenamento de vocês do Zotero. Mas não tem essa funcionalidade, por exemplo, de abrir dentro do próprio Zotero para vocês fazerem essas coisas. Mas o próprio Zotfile, ele permite, usando o Zotero, usando o Zotfile, desculpa, ele permite que vocês, usando outras... Oi? Alguém quer falar alguma coisa? Pode dar seguimento, eu só vou responder pelo chat aqui. Ah, então tá. Então, se vocês usarem o Zotfile, vocês usando, por exemplo, o Adobe Reader, vocês podem fazer as marcações de vocês, botarem notas, enfim, fazer os comentários lá. E vocês têm a opção de exportar esses comentários. Eu vou tentar buscar algum aqui que tenha. Eu acho que aqui tem. É que ele não está conseguindo puxar. Mas vocês teriam a opção de buscar, então, esses arquivos, buscar essas anotações que vocês vão fazer dentro do próprio PDF, que vocês não tinham feito direto pelo Zotero. Então, tem essa possibilidade. Então, novamente, vocês têm essa opção, então, de tanto fazer usando a ferramenta de importar a partir manualmente importar o arquivo, quanto usando a ferramenta de arrastar um PDF para dentro do Zotero, e ele puxa automaticamente as informações do artigo, do livro. Principalmente livro é o que dá mais problema na hora de puxar as informações corretas. Mas então, como eu estava falando para vocês, tem como puxar, como escrever manualmente. Nesse caso, seria aqui em novo item, nesse maisinho em verde, vocês vão escolher artigo de jornal, artigo de periódico, conferência, livro, artigo de jornal. Aqui ele vai abrir um novo, aqui em branquinho. Vocês vão colocar o título dele, o autor e todas as informações aqui manualmente. E perfeito, vocês colocam ali, ele vai ser preenchido e vai estar as informações lá, de acordo com o que tu preencheu. O mesmo vai ser para livro. Só que quando vocês vão percebendo que, à medida que vocês vão mudando, eles vão pedindo outras informações, que são as informações necessárias para essa determinada referência. Por exemplo, livro, ele vai pedir outras informações que não tinham quando a gente estava tentando preencher para um artigo. Então, ele vai mudando de acordo com o item que a gente está escrevendo. E vocês podem também preencher de acordo com o DOI ou com outro identificador. Eu vou mostrar para vocês aqui. Ops. Aqui. Acho que é esse aqui. Tem a informação assim... vocês estão vendo a página? Sim. Sim. Tá. Obrigada. Tem aqui o DOI. Se vocês copiarem ele... todo ele mesmo, copiem, voltem lá e vocês preenchem diretamente aqui e deem um Enter. Ele já puxou as informações certinhas. E você só tem que cuidar. Vamos ver o título, Fake News on Twitter during 2016. Vamos ver? Perfeito, tá certinho. Aí tá feito, tá aqui o nosso artigo. Só que ele não tá vinculado, ele não tem o artigo com o PDF.
mas a referência está ali. Temos uma pergunta aqui, se... Sim. Ok. Esse DOI seria um código de identificação do arquivo? Sim, seria um DOI. código. Ele é um código de identificação para artigos. Então, cada artigo ele tem uma identificação. Alguns artigos ele não tem um DOI, mas ele pode ter um ISSN, que é normalmente o número da revista. E vocês colocam essa informação ali e ele vai puxar. Isso é bastante útil para livros também. Então, assim que vocês colocam o ISBN, por exemplo, de um livro, ele puxa automaticamente as informações sem que vocês tenham que preencher ela manualmente. Acontece que às vezes vocês vão colocar o DOI, às vezes vão colocar o ISBN, e ele não vai puxar nada, não tem a informação. Daí vocês vão ter que colocar as informações dessa referência manualmente, mas vai facilitar a vida de outra pessoa que no futuro venha a tentar salvar essa mesma referência, porque uma vez que vocês colocaram no sistema, ela vai estar salva. Então, pensem nos coleguinhas no futuro. Às vezes vale a pena. Deixa eu ver. Tá. Então, agora a gente vai vou mostrar para vocês sobre o Zotero Connector, que é a extensão para o Google Chrome. Ele vai ficar aqui. Vocês estão vendo essa pastinha ali? Ali, ó, Save to Zotero. Que ele vai apresentar, vai aparecer aqui e ele vai mudando de acordo com a página que tu tá. No caso, ele tá aparecendo uma pastinha ali, porque ele tem muitas referências aqui que ele pode salvar. Então, se vocês clicarem nele, aqui é o Google Acadêmico, Google Scholar, e eu fiz uma pesquisa aqui, Fake News Election. E ele apareceu diversos resultados aqui, diversos artigos, alguns em PDF, alguns em HTML. Mas eu quero salvar todos eles, talvez. Ou eu quero salvar somente esse aqui. Se eu clicar aqui, ele vai aparecer todas as opções, todos os artigos disponíveis. E eu posso escolher qual que eu quero salvar na minha biblioteca ou se eu quero salvar todos. Então, ele tem a opção de selecionar todos, de selecionar também, ou eu posso selecionar eles manualmente. Então, eu vou selecionar esse primeiro aqui, não foi aquele outro que a gente usou. Ó, salvando em minha biblioteca. E ele já vai mostrando, ó, o nome do arquivo, o artigo em PDF, porque ele tem a opção, ele já tem o PDF dele aqui, e ele já aparece que a opção dele já está salva. Se a gente voltar aqui, o artigo está aqui, com as informações, título, os autores, a revista, e o próprio PDF já está ali. Ele já puxou automaticamente os conteúdos do artigo. Então, vamos abrir aqui para ver se está certinho. Ele puxou aqui o artigo dali do site do Google Scholar que a gente fez a nossa pesquisa. E a gente poderia ter salvo automaticamente todos os arquivos, todos os artigos que apareceram na nossa busca. E, por exemplo, aqui, não sei se ele não sei se eu vou conseguir salvar automaticamente, mas esse é aquele que a gente buscou pelo DOI. Vocês viram que agora não está uma pasta, porque é só um artigo. Então, antes aparecia a pastinha, até mudou de novo, porque são vários. Aqui apareceu somente um artigo, uma folha, porque é apenas um artigo. Não sei se ele vai tomar. Ah, ele salvou agora. Ele vai salvar na biblioteca, novamente, mesmo processo. Agora eu não consegui salvar o PDF porque eu não tenho acesso, ele não é aberto, né? Mas a referência está salva. Voltamos lá. A referência está ali. Aí só temos que cuidar porque ela ficou duplicada. Mas ela está ali. A referência da mesma forma como foi pelo DOI, só que foi automático. Então, em vez de a gente ter que copiar o DOI, colar ali, a referência ela foi automática usando o Zotero Connector do Google Chrome.
E vocês podem usar essa ferramenta do Zotero Connector para outras coisas também. Por exemplo, se vocês estão lendo algum jornal, alguma revista, alguma coisa assim, vocês querem usar uma referência de uma reportagem que vocês estão lendo. Vocês podem usar, ele vai aparecer a opção ali também. E ele vai adaptar justamente para isso. Ele já sabe que é um artigo, ele vai ver ali que é um artigo de um jornal, de uma revista, e ele vai adaptando. Mas é sempre bom vocês sempre darem uma olhadinha para conferir se as informações estão de acordo, se estão corretas, porque isso vai acabar influenciando depois quando vocês vão fazer o uso dessas referências nos arquivos de vocês. Passando esses usos mais gerais, vamos mostrar então como é que funciona dentro do Word e do Google Docs, tá? Aqui, no Word, ele vai aparecer a opção ali nos arquivos ali, Zotero, a opção. Clicando nele, ele vai aparecer essas opções de adicionar ou editar a citação, adicionar notas, que era o que eu tinha falado antes, que tem a opção de vocês trazerem as notas dos fichamentos de vocês de lá para um documento de Word, adicionar e editar a bibliografia, preferências do documento, atualização. Ele normalmente atualiza automático, mas às vezes é bom atualizar só para garantir. E, tipo, desvincular as citações, por exemplo. E no Google Docs, a gente tem um menu semelhante aqui, Zotero. Ele aparece as opções, em formato diferente, mas as funções são as mesmas. Aqui, então, quando a gente clica em adicionar ou editar citação, ele vai pedir, primeira coisa que ele vai pedir, então, é as preferências dos documentos. Ou seja, a gente sempre tem a opção, inclusive eu vou mostrar para vocês de outra modo, que eu vou cancelar aqui e eu vou voltar lá no Zotero. Aqui em editar preferências, vocês vão ter esse mesmo menu que apareceu lá. E tem esse menu, uma das opções é citação. E aqui aparecem vários estilos de citação. Aqui vocês podem ver que tem o da URGS. Só que ele não aparece default, assim, vocês têm que buscar ele quando vocês baixam. E isso vocês podem buscar aqui em obter estilos adicionais. E daí aqui vai aparecer infinitos ali, ó. Lembra que antes estavam tipo, mais de 8.000 estilos, então mais de 10.000 já estamos. Aqui vocês vão botar basicamente URGS. E ele vai aparecer as 3 opções. Eu botei só 2, mas aparecem as 3 que são as feitas pela própria biblioteca da URGS e que alimenta dentro do Zotero as referências de acordo com as regras da BNT utilizadas pela URGS. Aí, uma vez colocado ele, ela sempre vai aparecer nessas opções, então vocês podem escolher entre elas. E essas outras, elas já vêm baixadas, já vêm atualizadas. Como eu disse para vocês aqui, ó, 2022, ó, 8 de maio foi atualizada essa. Então, elas sempre vão estar sempre em atualização de acordo com as últimas normas feitas para cada um desses estilos. Então, voltando para o nosso Word. Adicionar citação, novamente, como eu não selecionei, eu vou colocar aqui, então, a BNT da URGS, autoria abreviada. E daí ele vai aparecer ali, ó, Station, e vai aparecer essa janelinha do Zotero. Vocês tendo colocado as referências de vocês lá no Zotero, vocês vão buscar. E vocês podem tanto buscar pelo nome, por exemplo, vou escrever aqui Baqueiro. Ele vai buscar todos os artigos que tem o nome dele, ou que citem ele, por exemplo. E eu posso selecionar assim, ou eu posso buscar
de forma, a visão clássica dele, que é clicando no Zzinho aqui. Vocês podem buscar ele de forma manual, assim, buscar todas as citações de vocês, todas as referências de vocês. Vocês podem buscar pela biblioteca ou pelas pastas que vocês criaram. Podem procurar de forma manual. Então, novamente aqui, eu vou botar. Vamos selecionar esse primeiro aqui. Dá Enter. E vai estar aqui a nossa citação. Agora, se a gente clicar aqui em adicionar ou editar bibliografia, ele vai aparecer automaticamente a referência completa dessa referência que a gente colocou antes. Ele já coloca a informação, o nome dele, o título, a revista. Pronto. Agora, eu posso, clicando nela, eu posso editar. Vai aparecer a opção aqui. E clicando novamente, vocês têm outras opções disponíveis. Por exemplo, número de páginas, se vocês estão fazendo uma citação direta. Tá, página 12. Ele já aparece automaticamente aqui. Vocês podem mudar para livro, capítulo, enfim, a informação que vocês acharem necessária. Prefixo. APUD, por exemplo. Tá ali a informação. Sufixo. Tradução própria. Então, vocês podem colocar essas informações, assim como omitir autor, quando vocês já citaram o nome do autor anteriormente no texto, e vocês só colocam o ano. Daí vocês clicam na opção omitir autor e pronto. Dando Enter, ele vai atualizar automaticamente. Daí não vai ter o APUD, né, gente? Mas vocês vão vai atualizar automaticamente com essas informações. Na referência não vai mudar nada, porque a referência seguiu a mesma, só as informações extras do arquivo mesmo. Outra questão importante é que vocês também podem, voltando aqui para editar, vocês podem acrescentar outros autores junto. Podem acrescentar quantos vocês desejarem, então vai ficar organizado dessa forma. E dele já põe ali automaticamente, ó, como é a organização dentro da BNT, ponto e vírgula, o próximo, 2003. E assim ele vai organizando. E ele já vai botando em ordem alfabética. E agora eu vou colocar em outra linha. Adicionar. Como a Luana tinha falado, se a gente excluir agora, ele exclui automaticamente. Só que é bom a gente dar um refresh ali. Ou não, né? Peraí. Aqui. Agora foi. Então, vocês fazem essa mudança. Porque ele deu aquela mensagem antes, porque eu mudei diretamente no texto e não mudei em editar ali. Por isso que deu aquele erro. Então, vocês vão adicionando as informações e ele vai colocando. Então, eventualmente, atualizem o arquivo para ter certeza que está tudo certinho. E aquilo que eu falei antes de vocês mudarem o estilo das referências com o texto pronto, também é possível. Vocês vêm aqui em documentos, em preferência de documento. E vocês podem mudar. Então, vou colocar aqui Harvard. Ele já atualiza automaticamente. Tanto aqui quanto aqui, ele já vai botar no formato necessário. Chicago. Ele já vai mexendo de acordo com como é a norma. Autoria completa, antes estava abreviada. E assim vocês vão fazendo
as referências de vocês. E para isso, importante também, não falei antes, que para o Zotero e para o Word e para o Google Docs, o plugin que vai ser utilizado, então, é o Zotero Word Processor Plugins, que vai funcionar tanto para o Word quanto para o Google Docs. Mas essas informações certinhas vocês vão ter nos slides depois, e a gente pode escrever também essas informações para vocês. Vou mostrar para vocês adicionar as notas, como eu tinha falado antes também. Aqui em adicionar nota, vocês têm as informações que eu fiz ali, ó, anotações 7 de junho de 2022, que eram daquele arquivo que a gente estava mexendo. Ó, ele puxou as anotações que eu fiz automaticamente, tanto aquele print que eu tirei, aquela, aquela frase que eu marquei. Então, vocês podem fazer as anotações de vocês lá e puxar para um arquivo de Word depois, ou para o Google Docs, e usar como vocês acharem melhor. Então, são essas opções. E dentro do Google Docs, a funcionalidade é muito parecida. Vocês vão vir no Zotero, por exemplo, adicionar citação. Ele vai pedir essa autorização. E, novamente, a mesma janela vai aparecer. Vocês vão botar o artigo que vocês quiserem. E vai aparecer as opções. Aqui, daí, é um pouquinho mais fácil do que no Word, digamos assim, porque ele já aparece direto. Ele é editar com o Zotero. Daí ele aparece a opção para vocês editarem, mas de resto é igual ao Word, as mesmas funções. Mas então, gente, basicamente isso. Eu sei que eu falei bastante, mas espero que tenha sido esclarecedor. E eu estou disponível para dúvidas, se vocês tiverem alguma coisa antes, se vocês queiram tirar dúvida antes da Luana falar, ou se não, a gente encerra aqui essa parte do Zotero. Oi, Lely. Eu só fiquei com uma dúvida que eu me perdi um pouquinho ali no começo. Tá. Isso funciona, por exemplo, só em um computador, ou tu pode fazer login, por exemplo, e acessar todas as informações que tu tem ali, tipo, de referência que tu baixou em outro documento, em outro computador, por exemplo. Muito obrigada por perguntar isso. Falha minha não ter falado. Sim, porque tem o login. Vocês fazendo o login, vocês podem acessar de qualquer computador. Vocês podem baixar o Zotero em algum computador, ou vocês podem acessar a biblioteca online no site do Zotero. Então, vocês têm acesso a ele online, só que daí eu não sei porque eu nunca utilizei o online em algum arquivo. Mas se vocês quiserem só as referências, por exemplo, eu preciso achar aquele artigo e eu preciso daquela referência, usando a biblioteca online do Zotero, vocês têm acesso. Mas para usar a funcionalidade mesmo do Google Docs ou no Word, precisa do programa baixado no computador. Mas também é importante lembrar que o Zotero ele tem que estar aberto para essas coisas funcionarem. Então, se vocês entrarem no Word ou no Google Docs e clicarem na função Zotero, ele não vai funcionar. Ele precisa estar com o Zotero aberto para puxar as informações. Então, abram o Word, abram o Google Docs, abram o Zotero e ele funciona perfeitamente. Bianca? Welly, uma coisa que eu fiquei pensando, eu não sei se faz sentido, mas se seria possível, por exemplo, adicionar um link externo do Zotero. Porque eu estava pensando, por exemplo, no caso que eu não coloquei o PDF no Zotero, mas eu tenho um fichamento num doc e eu quero que esteja associada essa referência para quando eu for buscar na pasta do arquivo, eu já consiga ir direto para o fichamento. É possível fazer alguma coisa nesse sentido? Eu vou dar uma olhadinha aqui. Sim. Tu tem como... Eu vou mostrar para vocês, peraí. Estão vendo? Tá carregando.
Agora sim. Se vocês clicarem aqui no botão direito, vocês têm tanto adicionar nota, como era antes, ou adicionar anexo. Vocês podem anexar link para o URL, anexar cópia armazenada do arquivo, anexar link para o arquivo. Então, vocês têm a opção de acrescentar, sim, outras informações que não estão vinculadas ao próprio roteiro. Legal, obrigada, Lélia. Super prático. Nada? Mais alguma pergunta, gente? Senão a gente pode passar para a Luana. Lu, tu quer que eu apresente aqui o... Sim, pode Tá, ser. claro. Pronto, foi. Então, esse é o ícone do Mendeley, esse vermelhinho. Aí eu coloquei o site ali embaixo, que é para onde você vai fazer o download do Mendeley. E a versão desktop tem para Windows, para Mac e para Linux. E os plugins para você usar as citações tem tanto para Word como para LibreOffice. E ele, igual o Zotero, tem também um plugin para o Google Chrome. Acho que pode passar. Aqui eu listei algumas das funções que eu particularmente utilizo. No Mendeley, a primeira delas é o básico, né, de adicionar e modificar tanto arquivos quanto pastas, similarmente ao Zotero, para você organizar a sua biblioteca, para você também poder categorizar o material. Como eu falei antes, a questão do fácil acesso, justamente para você ter aquilo em mão e não ter que ficar procurando no computador em que pasta você jogou qual arquivo. E a outra questão é o backup, porque isso é importante, a gente sabe como às vezes o computador não dá para confiar, e aí você perdeu o teu computador, os teus arquivos, as tuas anotações e a tua bibliografia estão lá no Mendeley. Um segundo ponto é editar os arquivos, então, que é adicionar grifos, adicionar notas, tanto no texto quanto no arquivo. Também sincronizar a retomada de leitura, eu vou mostrar isso daqui a pouco. E ele também permite exportar o PDF com anotações, se você quiser deixar ele salvo no seu computador mesmo. Na questão das citações, tem também a formatação com as diferentes referências, também tem uma infinidade aí, não sei, acho que todas do mundo quase tem lá de opção para você selecionar. E também tem o plugin disponível para os processadores de texto, como eu falei, o Word e o LibreOffice. E algumas outras ferramentas também tem o importador da web, como esse plugin do Google Chrome, essa extensão, desculpe. Tem a parte do acesso online, que você não necessariamente precisa estar no teu computador. E tem essa opção, como foi citada, de armazenamento muito maior via a instituição de ensino. Acredito que é isso. Eu vou também passar para a parte mais prática de mostrar um pouquinho aqui no meu computador como eu utilizo. Só um instante que eu vou compartilhar a tela. Oi? Tá Oi, tá carregando. aparecendo a tela. Agora foi. Agora Tá. apareceu. Tá bem. Esse aqui é o site que eu coloquei ali embaixo, que é para você fazer o download. Então, aqui é para o Windows, aqui é para o Mac, para o Linux. E, enfim, eles têm passo a passo, é bem tranquilo. Então, enfim, você clica aqui, baixa o executável, vai instalar. É muito tranquilo.
mas, como foi dito também, o Mendeley é em inglês. Então, fica em inglês, na verdade, pode ser um pouquinho chato para algumas pessoas, mas, como costume, também é bem tranquilo de adaptar. Então, aqui é o Mendeley Desktop, abrindo assim. Eu só estou colando aqui para ver se eu lembro de explicar tudo que eu tinha anotado pensando. Aí aqui é o mais tranquilo de você adicionar um arquivo. Vou adicionar esse aqui, por exemplo. Aí ele já vem aqui bonitinho, com todos os dados. Aqui você pode ver ele. Você pode também adicionar outro arquivo, por exemplo, esse aqui, que eu testei antes. Tá vendo que ele vem com... Tá um pouco errado aqui, a referência. Então, você pode abrir aqui e ir editando. Na verdade, é... Aí, enfim, você pode ir editando. Algumas informações ele pegou certo, algumas erradas. E uma terceira opção também é, por exemplo, estou aqui... Deixa eu contar isso aqui. Aqui estou nesse documento, e igual a Lely mostrou no roteiro, aqui também tem, ó. Se você copiar o DOI, aqui no adicionar, aí entra entrada manualmente, você vem aqui pelo DOI, cola aqui e vai nessa lupinha. Aí ele vai buscar, pegou exatamente aquele texto. E aí já vem todos os dados certinhos. Algumas questões que às vezes tem quando você coloca e dá a citação errada, de vez em quando aparece aqui um aviso assim, search. Então, às vezes você consegue nesse search procurar na internet e aí ele corrige aquela citação. Como a Lely disse, às vezes é meio chatinho, ele pega errado mesmo. Mas uma coisa que eu vejo de vantagem é justamente você edita aqui rapidinho, e aí todas as outras próximas vezes que você for citar, você não tem que ficar procurando no arquivo. Então, apesar de às vezes ter que dar uma ajeitada manualmente aqui, eu ainda vejo como muito vantajoso. Aí, na questão das pastas, você pode... inclusive, você pode adicionar uma pasta inteira, se tu quiser. Se eu clicar nessa pasta, ele vai adicionar essa pasta e todos os arquivos. E se você colocar de adicionar pasta. E aqui você adiciona pastas para a sua organização pessoal. Então, por exemplo, eu tenho da minha dissertação, aí eu separei capítulo, separei seção, para ficar bem divididinho. Para mim, por exemplo, que eu não sei, eu preferia organizar desse jeito. Quanto você pode colocar também tags. Então, vamos supor aqui, vamos supor esse aqui, eu vou colocar tag capítulo 1. Aí, bom, esse aqui também é do capítulo 1. Vou colocar. Vou colocar aqui a tag capítulo 1 também. Ó, esse aqui é o search, que às vezes, se não tá correto, você pode pesquisar, mas no meu caso, tá correto. E aqui você pode filtrar por palavras-chave, filtrar por autores, e aqui filtrar pelas tags. Aí eu clico no capítulo 1, vai aparecer os que estão com aquela tag. Então, também é uma ferramenta mais fácil de categorizar. Agora, indo para o arquivo mesmo, vamos supor, deixa eu pegar um aqui. Outra questão, você pode pesquisar aqui um autor, um livro. Vou pegar esse, por exemplo. Isso, às vezes ele demora um pouquinho para abrir. E aí aqui você cancela a pesquisa para ele não ficar grifando. Aí aqui você pode ir no Go Page Number, para não ter que ficar procurando. Vou pôr aqui a 6, que eu acho que é a introdução. Isso. Então, aqui você pode também grifar. Você grifa aqui. E aí, no grifo, você pode pôr alguma nota.
parte da introdução no próprio grifo. E, claro, você pode trocar a sua cor, enfim. E você também pode colocar aqui notas do lado. Vamos por essa de azul e parte importante do texto. Digamos que esse parágrafo é importante, você coloca aqui. E vamos voltar aqui. Se você clicar aqui nessa parte de anotação, você clicando vai para essa parte do texto. Digamos que eu estou lá embaixo. Mas, qual é a parte importante? Tá aqui. Aí ele volta para o lugar. Às vezes esse PDF é bem grande, aí ele demora um pouquinho para processar. Mas aí ele volta para o lugar para tu não ter que ficar procurando. E, ao contrário do Zotero, ele não tem essa ferramenta tão sofisticada para fazer fichamentos. Mas aqui você pode fazer notas para o seu arquivo. Então, não é um fichamento em um arquivo separado, não tem a questão de copiar citações, mas você, enfim, pode fazer seu fichamento aqui, dá até para grifar ou não, enfim. E se você quer copiar uma citação para fora, uma opção é esses dois quadradinhos aqui, que você copia esse texto. Então, vamos vir aqui, por exemplo, chegou aqui o texto. Aí, no caso, esse está errado, porque esse PDF tá estranho, mas isso, enfim, em um PDF direitinho, não ia dar errado. Porque, né, enfim, isso é questão do PDF. Aí, por exemplo, aqui também tem uma questão, deixa eu puxar aqui, de você ir, por exemplo, aqui do lado, tu pode marcar favoritos, ou tu pode marcar se você leu ou se você não leu. Se eu li, por exemplo, eu coloco essa bolinha verde. Se eu não li, eu deixo sem. E aí eu posso ordenar por isso para ver quais que eu não li ainda, vou começar a ler esses. Esse de ler ou não ler eu não organizo muito bem, mas enfim. E aqui você vê os seus favoritos. E aí, por exemplo, eu vou abrir esse aqui. Uma questão que eu acho bem legal do Mendeley é que ele volta de onde você estava. Tipo, tem 488 páginas esse PDF. E aí eu tô lendo aqui, tô aqui na 14. Se eu fechar o arquivo, ele vai voltar aqui. Então, digamos, se eu estiver aqui na 43, se eu fechar, ele vai voltar na 43. E aqui, enfim, vocês podem ver, eu grifo com cores diferentes, coloco as minhas notinhas, e aí eu posso ver aqui nas minhas notas, normalmente é inglês, normalmente é tradução, enfim, tem várias notas aqui nesse arquivo. Questão de organização de texto, eu acredito que são essas. Mas, como não tem aquela função das fichas de leituras, como que eu me organizo? Eu faço no arquivos do meu computador, e aí eu posso abrir eu posso adicionar aqui, você pode adicionar arquivos editáveis, né? Então, você pode adicionar um arquivo do Word, um arquivo do LibreOffice, e aí, se eu clico aqui, ele vai abrir o meu arquivo. E aí, vamos supor, eu vou grifar isso aqui, salvar, fechei. Aí ele abre com os meus grifos iguais. Então, isso é uma ferramenta bem fácil para você fazer um fichamento. E se você quiser, você faz um PDF do teu fichamento. E aí você pode usar ele aqui, colocar mais notas, colocar mais grifos. Enfim, são duas opções para usar fichamentos dentro do Mendeley que eu utilizo bastante. Mas para, digamos, desviar essa função que ele não tem originalmente pelo software. E aí aqui, por exemplo, deixa eu pegar aquele que tem anotações, você pode vir aqui e exportar, e aí você pode exportar tanto com
BibTeX, não sei se vocês usam isso, ou exportar PDF com as anotações. Aí você seleciona aqui, eu quero PDF, eu quero com as anotações e eu quero com os grifos. Ah, não quero minhas anotações, eu só quero que fique um PDF com os meus grifos. E aí você exporta, aqui você pode selecionar que pasta tu quer. Então, isso também é uma função bem legal. Eu vou tentar acelerar um pouquinho agora. Algumas outras funções, como eu tinha dito, nesse help tem o de criar um backup, que é bem legal. Você cria no seu computador, também seleciona a pasta, e você pode restaurar o seu backup. Então, eu quero voltar ao Mendeley como era lá em setembro do ano passado. Aí eu clico aqui e ele vai voltar. Também temos o FAQ, que é uma coisa muito boa. Deixa eu só carregar aqui. Tá carregando um pouquinho. Aqui, eu quero pesquisar sobre a gerenciador de referência, eu quero saber sobre o plugin do Word. Aí eu clico aqui e tem, enfim, várias dúvidas de por que não funciona? Por que eu tô tendo problema? Como eu faço isso? Como eu faço aquilo? Então, é bem facinho, é uma coisa bem boa de se usar, porque às vezes você não realmente está aprendendo, não sabe direito as funções. Ali no Help tem muito, bem fácil acesso a como você pode usar melhor. E a outra coisa aqui você pode ir para o Mendeley website. Isso é uma coisa que eu particularmente gosto bastante, justamente porque eu não preciso estar com o meu computador em qualquer lugar. Se eu vou para a URGS e resolvi ficar lá para estudar, eu posso, no computador da biblioteca, usar o meu Mendeley como todo certinho, grifar, anotar, que ele vai fazer o mesmo. Quando eu chegar em casa, eu sincronizo e vai estar igual no meu computador. Então, é uma ferramenta bem boa para você não ter que ficar carregando e poder estudar em qualquer lugar. Essa parte... aí nisso você clica aqui em biblioteca. Aí ele vai estar sincronizando como está no meu computador. E aí você clica e vai abrir o seu arquivo bem tranquilo, igual eu mostrei lá, ó. Tem aqui os meus grifos. Então, é igual, é a mesma coisa, só que online. Tem as minhas pastinhas aqui. Agora, uma outra função. Tá, eu vou fechar aqui mais rápido, porque tá demorando como tem. Como a Lélia tinha comentado, o Mendeley tem uma espécie de rede social acadêmica, que é aqui você pode pesquisar artigos que também estão no Mendeley, digamos, de outras pessoas, que tanto que é a biblioteca delas, porque igual a Lélia falou, no Zotero, aqui você também pode colocar suas próprias bibliografias, suas publicações. E aí aqui eu posso pesquisar Covid-19. Tem vários artigos. Você pode, eu quero sobre do ano de 2023. Aqui eu quero jornal, eu quero livro. É mais ou menos como o Google Acadêmico. E aí você pode também ordenar por citação e esse tipo de coisa. Então, agora eu vou para a parte de... não. Antes eu só vou dar um detalhezinho. Aqui, se você vier nas opções, uma questão que é interessante é que eu posso... Primeiro, se tem várias coisas para editar, o que você quer que mostre ali de detalhes ou não. E aqui você pode, no Zotero, você pode conectar. Tipo, eu tenho minha biblioteca ali no Zotero, acabou o meu armazenamento, o que eu faço? Crio lá pela conta institucional da URGS, venho aqui e conecto o meu Zotero, ele vai transferir as coisas do Zotero para o Mendeley. Então, é uma ferramenta boa se você precisar trocar, não precisa fazer tudo de novo. E você pode até sincronizar.
de fazer o upload lá e aqui, você pode acabar até usando os dois. E agora, então, para a parte das citações. Aqui você pode, inclusive, editar o jeito que você vê aqui do seu Mendeley. Mas, como a Lely mostrou no roteiro, aqui também temos imensas opções. Se você vier aqui mais estilos, você pode pesquisar de outras universidades. Desculpa, a minha internet está um pouquinho devagar. Mas, enfim, você pode pegar, tem a Nature, Vancouver, enfim. Só você clicar aqui, usar esse estilo, vai ficar arquivado no teu Mendeley como o padrão. Aí uma questão também é que se você não tenha o plugin, por exemplo, do Google Docs, mas se você quiser, você copia aqui a citação e ele vai colar lá. Então, é uma opção também para você não precisar poder usar no Docs mesmo sem ter uma extensão específica. E aí, das citações aqui, você tem as ferramentas do plugin do Word e do LibreOffice. Aqui eu já instalei, mas se você baixou a Mendeley pela primeira vez, é aqui, ferramentas, instalar. E aí vai dar as instruções, é bem rapidinho. Então, aqui eu abri um arquivo meu aqui no LibreOffice. É um arquivo antigo, digamos que eu fiz a minha citação à mão. Mas agora eu quero linkar com o que está lá na minha biblioteca. Vou tirar aqui. Aí, bom, aqui no meio dessa frase, cadê? Acabou essa frase. Espera aí. Estava clicado em set, desculpe. Inserir citação. Aí você coloca aqui. Quero colocar esse. Aí ele sempre dá uma abertura do Mendeley Desktop. Esse também tu tem que estar com o Mendeley Desktop aberto. Mas veio para cá. Aí outra forma também eu vim aqui, inserir citação. Não lembro o nome do autor, não lembro o título, não lembro ano, não lembro nada. Vai para o Mendeley, e aí você procura aqui. Sei lá. É esse texto do Gramsci. Aí você coloca citar. E aí, opa, eu cliquei no de cima, acho. Não sei. Não sei o que eu fiz de errado. Desculpa, mas enfim, deixa eu pesquisar de um outro aqui. Esse veio correto. E aqui você vem inserir bibliografia. Vai estar bonitinha a tua bibliografia. E aí, opa, esse aqui eu fiz sem querer. Apaguei. Dou um atualizar aqui. Retirou lá embaixo da minha bibliografia. E eu também, se a frase tiver mais de um autor, posso colocar a citação. Deixa eu procurar lá no meu Mendeley. Vamos aqui nos favoritos. Quero esse citar. Ok. Desculpa, é outro gênero. Tu coloca a citação. Eu fechei o Mendeley. Desculpa, foi por isso que errou. Você procura. Esse aqui, aí também tem esse autor aqui. Enfim, você pode colocar mais de uma citação. Olha, atualiza, já coloca ali embaixo também. Enfim, essas são algumas das citações, das utilizações. Você também pode exportar, tipo, estou usando aqui o LibreOffice, quero mudar para o Word. Você cria aqui um novo arquivo no Word, ou seleciona um arquivo que já existe. Aí tem
aqui o meu arquivo do Word, tá as coisas já aqui. E no Word você vem aqui em referências, e são as mesmas funções. E no LibreOffice, por exemplo, ele fica essa barrinha aqui. Eu, por exemplo, não gosto disso. E aí eu não quero que fique toda hora aparecendo ali a barrinha toda vez que eu abrir o LibreOffice. Então você vem aqui em Ferramentas, Gerenciador de Extensão, vem aqui no Mendeley e coloca desativar. Aí a próxima vez que eu abrir o LibreOffice, ele vai voltar no normal. Ah, quero usar o Mendeley de novo? Ativar. Aí só tem que fechar o arquivo e abrir de novo. Ele volta a estar com as funções aqui. Então, é isso. Agora eu vou falar sobre o Web Importer, que é aquele da internet, do Chrome. Você pode vir por aqui, instalar o Web Importer. No caso, eu já instalei. Então, vamos supor aqui, eu estou no Google Acadêmico. Vou pesquisar Cultura Política e Democracia. Ah, tem aqui esse PDF. Aí eu venho aqui, essa é a extensão do Mendeley. Aí você clica aqui. Aí eu quero adicionar nessa pasta aqui, nessa pasta ali. Vou adicionar aqui na dissertação. Aí, adicionar. Aí, outra opção é, por exemplo, esse aqui não tem o PDF, né? Mas eu também quero lembrar desse livro. Você pode adicionar na sua biblioteca como uma referência, como um link. Então, é uma página da web. Vamos adicionar também. E do mesmo modo que a Lely mostrou no Zotero, você também, se você abrir aqui, quando está uma página de busca, ele aparece várias opções também. Se você quiser fazer mais de um, enfim. Adicionei ali no Web Importer como que aparece no meu Mendeley. Que eu tenho que sincronizar sempre, para ele, enfim, atualizar da forma correta. Aí aqui ele está carregando. Aí aqui você pode ver que foi adicionado tanto o PDF ali, quanto o link da web. Você vem aqui e abre a URL. Abri aqui. Então, é isso. Acho que uma outra questão, a última questão, acho que que eu preciso falar, é da parte de como logar na sua conta da Urix. A minha conta do Mendeley, ela é no meu e-mail do Gmail. Como tem 2 gigas, para mim, eu acho que é suficiente, então eu não vinculei com a da Urix. Mas se você quiser criar uma conta da Urix, vem aqui no mendeley.com, vou aqui, criar minha conta. Opa, create account. E aí você vem aqui, entrar via sua instituição. Aí ele vai te pedir para fazer o login da Urix, normal. E aí, enfim, você vai continuar. Aí aqui você registra de preferência o teu e-mail da Urix. Enfim, e aí você vai seguindo e vai criar uma nova conta com... aí é ilimitada. No início, ela começa com 100 gigas, mas depois ela pode continuar adicionando. Mas, enfim, 100 gigas eu acho que é quase impossível alguém utilizar mais que isso. Acho que é isso.
Foi? Terminou a apresentação? Deu. Acho que agora deu, né? Lédio, está anotado? Desculpa que eu fiz bem corridinho, aqui, enfim, já é 13h30, e a maioria das funções são parecidas com as que a Lélia já mostrou, mas então fico aí à disposição para dúvidas, se vocês quiserem que eu repita alguma parte, porque foi muito rápido. Não sei se alguém quer comentar alguma coisa. Excelente apresentação, meninas. O espaço está aberto agora, se alguém tiver dúvidas, perguntas, ou se alguém quiser contribuir também, sintam-se à vontade. Isso, e aí aqui, enfim, a gente deixa nossos e-mails, caso vocês queiram nos contatar pessoalmente. Também temos aqui no link, que depois vocês vão receber os slides, mas também no site do CESP, que alguém pode pôr aí no chat, as nossas redes sociais, tem lá o e-book das oficinas do ano passado, que a gente também teve uma oficina de gerenciadores bibliográficos, então lá vocês também podem ver um pouquinho do que foi apresentado aqui hoje. Então, não sei se temos dúvidas, temos relatos de experiência com o Mendeley ou com o Zotero. Não sei se alguém que utiliza quiser verificar alguma outra função, explicar um pouco do que a gente não disse, alguma outra ferramenta. Pode falar, Bruna. Boa tarde. No caso, os benefícios de eu ter o meu Mendeley conectado com a minha conta da URG seria que tudo que eu recebesse lá no meu e-mail, eu poderia utilizar e mexer no Mendeley, é isso? Não, o benefício da conta da URGS é o armazenamento, que aí você tem 100 gigas, você tem bem mais, então, mas tudo que tu receber no e-mail aqui com esse plugin do Google Chrome é muito fácil de adicionar. Se tu abrir qualquer PDF que tu receber no e-mail, tanto no e-mail da URGS ou qualquer outro e-mail que tu receber, ali no plugin é bem rapidinho para adicionar. Mas a diferença é sim o armazenamento, porque o Mendeley gratuito é 2 gigas, e pela URGS você tem 100 gigas. Certo, obrigada. Nada. Isso é até uma questão interessante que eu acabei não falando, que pelo plugin do Mendeley você pode adicionar PDFs não só desses do Google Scholar, do ResearchGate, do Google normal, você pode adicionar PDFs também abertos de sites ou esse tipo de coisa. Qualquer PDF que esteja no seu aberto ali no seu Chrome, você pode adicionar bem rapidinho para o seu Mendeley. Eu teria uma... Não é bem dúvida, mas enfim. Eu queria mais a opinião de vocês mesmo, porque pareceu que, tipo, que a Marielle estava defendendo o Zotero e a Luana estava defendendo o Mendeley. Então eu queria saber, tipo, por que que, tipo, os dois me pareceram bem parecidos, assim, não vi, tipo, uau, eu vou escolher esse aqui porque ele tem isso e o outro não tem. Então, tipo, por que que vocês recomendariam, tipo, esse ou aquele, sabe? Então, uma questão bem prática. Eu fiz o curso de Zotero e escolhi fazer o Zotero. Na realidade, eu tinha me matriculado, tinha me inscrito para fazer o curso de Zotero e o curso de Mendeley. E eu não sei por que motivo eu não consegui participar do curso do Mendeley. E fiquei só com o curso do Zotero, comecei a utilizar ele e foi assim que eu comecei a usar. E eu acho que a Lu pode falar depois melhor, mas acho que é mais ou menos é isso, sabe? Tipo, fiz o curso e comecei a usar. Tipo, vocês estão tendo essa oportunidade de ver como funcionam os dois e escolherem, mas eu, particularmente, tipo, eu não tenho como dizer entre os dois, porque eu nunca utilizei o Mendeley, só vendo as gurias mostrando em oficina, vendo elas usando no dia a dia, mas eu nunca tive a experiência de mexer com ele, somente com o Zotero mesmo. Eu digo mesmo, eu comecei a usar o Mendeley porque eu fiz a oficina do Super 8. E ali até na oficina você cria junto com as pessoas, você faz na prática ali, você cria sua conta, tudo, então eu já criei minha conta lá, cheguei em casa, fui adicionando o que eu tinha na minha biblioteca no computador. Então também foi uma decisão bem
pragmática de aprendi com esse, vou usar esse. Mas eu realmente acho que as funções, digamos, que todo mundo usa, assim, como estudante, são bem parecidas nos dois. Eu acho que qualquer escolha, você vai ter o seu essencial ali, não tem muita diferença. Acho que a maior diferença do Mendeley é a opção de armazenamento, mas é muito. 2 GB já é muito, então não necessariamente você tem que utilizar esse critério. O Zotero tem aquela ferramenta das fichas de leitura, que o Mendeley não tem, mas o Mendeley tem alguma outra questão. Enfim, o Mendeley também tem algumas funções que o Zotero não tem. Então, realmente não sei te dizer, usa esse ou usa aquele. Acho que qualquer um dos dois serve para os nossos propósitos acadêmicos, mas joga no Google. Vai ter guerras e brigas em fóruns sobre qual é melhor. Então, aí eu acho que se alguém já usou os dois ali, eles vão poder dar as opiniões ali. Mas, de todo modo, acho que qualquer um serve para o que a gente precisa. Ou até mesmo uma coisa mais organizada, tipo, comparativo, assim, é a função, como fazer isso no Zotero, como fazer isso no Mendeley, talvez mostrando mais assim. Mas como não era objetivo comparar os dois mesmo, né, então. Tá certo, obrigado. Se alguém aí usa um deles e quer defender fortemente a sua escolha, fique à vontade. Eu não lembro se vocês chegaram a comentar aqui agora, mas eu estava pensando também que tem aquela diferença de usar o Word e Google Docs também, né? Porque acho que um Isso, tem boa. para Google Docs e outro não. Aí, de repente, é da preferência da pessoa de usar. Eu prefiro usar Google Docs, então eu vou usar o Zotero porque é mais fácil para mim. Ele tem para o Google Docs, né? Se eu prefiro o Word, por exemplo, eu uso o Mendeley, no caso, que ele tem o plugin, né, para o Word. Aí acho que também essa questão de escolhas, assim, vai mais da sua preferência de software, de texto e afins. Tipo, o Zotero tem essa funcionalidade do Google Docs também, que facilita mesmo, como a Grace comentou agora. E uma coisa que ele ficava para trás em relação ao Mendeley era ter como abrir o PDF direto dentro do aplicativo, dentro do programa. Antes ele não tinha essa opção. Tu clicava no PDF, ele abria no teu leitor padrão. Agora ele tem essa função de leitor dentro do próprio programa, então tu pode fazer todas aquelas funcionalidades que a gente viu. Então acabou ficando equivalente ali com o Mendeley. Mas realmente, assim, vai depender muito do que vocês quiserem, qual vocês vão focar, tipo, qual vocês vão escolher para aprender melhor, a mexer, baixar e tudo mais, mas fica a critério de vocês. E como eu mostrei que no do Mendeley dá para puxar o teu Zotero, acredito que no Zotero também dá para puxar teu Mendeley. Se tu, comecei a usar esse, achei meio ruim, não sei, vou experimentar o outro, aí tu decide e puxa. Então, se tu começar a usar não gostei, mas já fiz várias coisas aqui, já tem muita coisa, não vou mudar. Não, pode testar o outro e puxa lá, não vai perder tempo, assim, digamos. Tudo que tu fez num pode ser recuperado no outro. Então, também é uma opção, usar um pouquinho de um, usar um pouquinho de outro. E aí, quando tu decidir, você mescla ali as bases de dados para poder ficar num só. Mas também uma coisa que eu acho boa do Mendeley é realmente esse acesso online, que aí acho que agora talvez o Zotero tem também para abrir o PDF na internet, mas como o Mendeley não precisa usar o computador, abrir na internet, abre os PDFs ali na internet. Isso para mim é realmente útil quando para tu poder fazer coisas nos outros computadores. Porque às vezes, agora sobrou um tempo, mas não estou aqui com meu computador, como faço meu fichamento, de que jeito que eu vou continuar lendo, tá ali, você pode acessar de qualquer lugar. Acho que agora no Zotero dá isso também, mas realmente acho que isso é
uma função bem legal de ser usada para ter ali, né? Se dá um problema no computador, tá ali tuas coisas. Pessoal, mais alguém tem dúvidas, contribuições? Se Só vocês para quiserem falar. confirmar o que a Lu falou, sim, tipo, acessando a web biblioteca online deles no Zotero, tu tem acesso sim aos PDFs e somente aqueles arquivos que tu tem link direto do computador, daí você não tem como acessar, porque tá no teu computador. Mas se tu tem um PDF que tu colocou dentro do Zotero, tu salvou dentro da biblioteca do Zotero mesmo, aí vocês conseguem acessar. Mas se foi só um direcionamento para o atalho do computador, daí não tem como. De outro computador, no caso. Se alguém quiser contribuir falando qual que achou melhor, qual que prefere também, gente, sintam-se à vontade. Uma outra dica que acho que não dei é comecei a usar o Mendeley no mestrado. Então, para quem está aí na graduação, sugiro fortemente que comecem. Nem que tu não vá usar 100% ele, mas deixa ali a bibliografia organizada das tuas cadeiras, deixa tudo ali, porque é muito mais fácil. Aí, nesse caso, se tu estiver usando o Mendeley, tu tem espaço gigantesco, tem 100 gigas, dá para fazer o backup de todo o teu computador ali, todos os arquivos da tua graduação, e vai se organizando ali, no futuro isso vai ajudar bastante. Acho que isso é um hábito que criado mais cedo pode ser bem mais utilizável, assim. Então, seria a minha sugestão principal. Ó, temos um voto aí. A gente que agradece, Bruno, né? É muito legal poder passar um pouquinho. Isso, por exemplo, aprendi no mestrado, faz 3 anos que uso, sabe? Se tivesse lá no começo da graduação, teria sido muito legal. Então, as oficinas do SESP são exatamente para isso, para tentar compartilhar um pouquinho do conhecimento que a gente não vê em sala de aula. Então, tanto hoje, quanto ontem, quanto o resto da semana, fica aí o nosso objetivo, que é realmente ajudar vocês. E também, por exemplo, falei com a oficina da Mariana ontem, com a oficina da Débora. Eu também aprendi muito, então, em qualquer nível de formação que você esteja, sempre tenho que aprender, sempre tenho que ensinar também. Então, continuem participando das oficinas. Excelente, meninas. Eu acho que o pessoal não tem mais dúvidas, né? Só todo mundo agradecendo ali. Realmente foi excelente. Muito obrigada por terem falado um pouquinho mais hoje, gente. Eu aprendi bastante também, porque às vezes a gente esquece, né? Eu usava o Mendeley, né? Então não tinha tanto contato assim com o Zotero. Mesmo vendo as oficinas, a gente esquece um pouco. Então é muito bom poder rever de novo. Foi ótimo. E muito obrigada. Eu acho que a gente já pode encerrar por hoje, mas eu queria convidar todo mundo aqui presente para as próximas oficinas. Amanhã a gente não tem oficina, amanhã é quarta, né? Mas na quinta-feira nós temos oficinas de manhã e de tarde. Na parte da manhã a gente vai ter métodos qualitativos com a professora Maíra. E à tarde a gente vai ter métodos quantitativos com o professor Paulo Vaquil. Então estão convidados e é o mesmo link, né? Então venham. E é isso. Muito obrigada, gente. Obrigada, gente, e até a próxima. Acho que alguém Participante que levantou a levantou a mão. mão. Isso, Isso. pode falar, fique à vontade. Pode falar. Eu só queria perguntar mesmo onde é que eu posso ter acesso a essas aulas que estão gravadas, porque assim, foi bastante informação, né? E eu nunca tive que utilizar esse tipo de ferramenta e eu acredito que quando aparecer essa oportunidade, eu provavelmente vou querer rever essas aulas.
Então eu queria saber onde eu conseguiria achar a gravação. A gente está fazendo a gravação pelo Meet do CESP, então eu não sei em quantos dias fica disponível a gravação para a gente, mas enfim, após terminarmos todas as oficinas essa semana, a gente vai baixar esses arquivos e fazer o upload no nosso canal do YouTube. Então, para quem se inscreveu ali, a gente tem um e-mail, a gente vai mandar para todo mundo os links e vai ficar no nosso canal do YouTube. Tá bem, muito ser obrigado. acessado. Pessoal, assim que as oficinas forem finalizadas, a gente vai enviar os certificados por e-mail, e aí, juntamente com os certificados, ou em outro e-mail separado, a gente pode enviar os slides, né, das apresentações de todas as oficinas que vocês participaram, e também os links do YouTube com as aulas gravadas. Então, a gente vai enviar isso tudo em um período aceitável depois que finalizar as oficinas. CESP pode encerrar a gravação. E acho que é isso. Muito boa tarde para todo mundo. Muito obrigada por terem vindo hoje. Boa tarde. Tchau, gente. Boa tarde.